livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, o versículo de número 2, diz assim a palavra do Senhor: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na ira lembra-te da misericórdia. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, o profeta Abacuque, ele é aquele profeta que tem uma visão aterradora dos acontecimentos que viriam sobre Israel, e ele percebe as grandes dificuldades, irmãos, que aquela nação de caldeus vai trazer para Israel: o sofrimento, a perseguição, a escravidão, o exílio. E ele começa a se preocupar no seu íntimo e perceber, irmãos, que seria muito difícil suportar todas as provações que estavam por vir a Israel. E ele está clamando a Deus que se lembre da sua nação com misericórdia. Ele está dizendo a Deus que tudo aquilo que Israel haveria de passar, pois Deus já havia revelado que a terra estava tomada de um grande exército, que caminhavam em fileiras e que estavam vindo, irmãos, para a desolação, e que por onde eles passavam, as terras que estavam à frente deles pareciam o Éden, mas depois que eles passavam, parecia um deserto de desolação e de destruição. Aquele exército por onde passava, eles não só conquistavam as nações, eles destruíam a cultura, eles destruíam os templos, eles destruíam a moral dos homens, e eles tomavam as mulheres para si. A destruição e a desconstrução dos valores das nações que por onde eles passavam era tão grande que dificilmente os povos conseguiam se levantar novamente. E Deus mostra esta situação a Abacuque, e Abacuque está dizendo: até quando, Senhor? Até quando nós vamos passar por tudo isso? Que sofrimento é este que vai se abater sobre nós? Lembra da tua misericórdia. Tu és um Deus compassivo, tu és um Deus bondoso. Deus começa a responder à oração de Abacuque, dizendo que esta situação não duraria para sempre, que esta violência seria por um momento, mas que seria para a correção dos atos de Israel. Então Abacuque vê uma necessidade, e ele percebe que a crise já está instaurada. Não há como mudar o acontecimento do dia ruim na nossa vida. Existem momentos, irmãos, que os dias maus eles vão chegar. Existem momentos em que a crise se abate sobre a nossa casa, sobre a nossa família, se abate, irmãos, sobre a comunidade que nós fazemos parte, se abate sobre o país, se abate sobre uma nação inteira. O momento da crise, ela chega e é inevitável. E Abacuque está dizendo: bom, se já não há um caminho para fugir dessa destruição que vem, se não há como a gente escapar, porque a grande maioria necessita e precisa de uma correção, Senhor, faz uma coisa por nós: aviva a tua obra no meio dos anos, aviva a nossa vida. Porque se estivermos avivados, nós vamos passar em meio a estes problemas, e nós vamos suportar estes problemas. E é muito comum nós vemos hoje que há igrejas que estão sofrendo, estão padecendo, estão, irmãos, praticamente, como se diria lá no hospital que eu trabalhava, respirando por aparelhos. Por quê? Porque desprezaram o avivamento, já não se importam mais com buscar a presença de Deus. Estar num culto como esse é meramente cantar. Parece que a gente vai preenchendo os espaços do culto somente com louvores, isso satisfaz o nosso coração, e quando saímos daqui, nós ficamos naquele impasse. O próximo culto vai chegar e nós lá vamos orar de novo, vamos ouvir uma palavra, e deixamos a prática do que fazemos aqui no culto e deixamos de levar o que praticamos aqui para nossas casas. A nossa vida no cotidiano não é como nós fazemos aqui.
Muitas são as vezes, nós entramos por estas portas, nós ouvimos uma boa palavra, nós adoramos a Deus, nós ofertamos o que temos, mas não passa disso, porque isto só acontece para muitas pessoas que aqui estão no momento do culto. Na tua casa, malemar, a Bíblia é aberta. Na tua casa, quando se dá, ouve-se um louvor na rádio, coloca lá um CD para tocar. Quando não, nas muitas casas que a gente chega de surpresa, tem um pagode rolando, tem lá um funkzinho batendo no fundo do quintal. Eu quero crer às vezes que não é nem na casa dos irmãos, que seja no vizinho, mas tem. E quando se bate palma e alguém percebe, vai lá e abaixa o som. E aí você entra e a casa volta a ser de crente de novo. Isso não é avivamento. O avivamento que Abacuque está clamando a Deus é um avivamento que traz para nós uma transformação de vida permanente. Nós não somos daqueles que entramos nesse ambiente, somos desse ambiente. Saímos desse ambiente, vamos nos adaptar a um novo ambiente. Ou eu sou diante de Deus aquilo que Deus quer que eu seja, ou eu não sou o que Deus quer de mim. Porque as duas coisas não dá para fazer. Abacuque está dizendo: Senhor, a crise veio por aí, já está instaurado, o inimigo já está às nossas portas, mas aviva-nos para que a gente possa suportar o que vem por aí. Este avivamento, irmãos, ele precisa acontecer em cada um de nós. Ainda ontem, pregando aqui na ceia, eu falava um pouco sobre metanoia. O que é metanoia? A metanoia é a mudança do entendimento, é a transformação da nossa mente comum, de homem natural, para a mente de um homem espiritual. É mudar os conceitos que eu carrego comigo por os conceitos que a Bíblia me ensina. Eu tenho que reaprender o que é servir a Deus. Quando você abre a sua Bíblia, no livro de Romanos, no capítulo de número 12, o apóstolo Paulo convida os irmãos, dizendo o seguinte: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Este culto racional, ele não pode se limitar à igreja. Ao sair da igreja, esse culto continua dentro de mim. O culto que eu estou participando aqui hoje, a mensagem que eu já ouvi aqui, o nosso irmão trazer com tanta propriedade, dizendo que aquele que está em Cristo e Cristo permanecer nele, pedirá o que quiser e lhe será feito. E aí Jesus continua dizendo o seguinte: mas amei-vos uns aos outros, como Cristo também vos amou. A gente olha que isto é o verdadeiro avivamento. O avivamento é uma mudança do nosso comportamento, das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, da forma que eu trato com o meu próximo. O avivamento que Deus espera de nós, e é bem verdade que a nossa igreja pentecostal, ela é conhecida pelo barulho que faz, ela é conhecida pelo som de glória a Deus e aleluia, pelas línguas estranhas que nós espalhamos no meio da igreja, mas o avivamento que Deus quer trazer ao nosso coração, não é um avivamento de movimentos, não é um avivamento de barulho, não é um avivamento somente de falar em línguas estranhas e não entender o que disse, e o outro ficar de boca aberta dizendo assim: o que será que foi que ele disse, hein? Isso não é avivamento, isto é pessoal. O avivamento que Deus está querendo que traga ao nosso coração e que eu desperte na minha vida, está ainda aqui em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observe, irmãos, que Jesus dizendo no capítulo 15 de Mateus, no versículo 7, se as minhas palavras estiverem em vós, vós estiverdes em mim, permanecendo em mim, vocês vão pedir o que vocês quiserem, e vai ser feito. Paulo está dizendo aqui: se você não se conformar com este mundo, você vai experimentar qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus, porque a vontade de Deus para a minha vida sempre é boa.
Você pode muitas vezes passar por algumas coisas, até mesmo dentro da igreja, dizer assim: eu não precisava passar por isso. Você precisava, porque essa está dentro da boa vontade de Deus. A boa vontade de Deus não é fazer todos os nossos caprichos. A boa vontade de Deus é nos ensinar na adversidade, é muitas vezes nos levar por caminhos desertos e não encontrar uma mão que se estenda, para que a nossa dependência seja totalmente de Deus. E esta é boa vontade de Deus para a nossa vida. Aprendermos a sermos dependentes de Deus. A boa vontade de Deus ainda é agradável a Deus e agradável a nós também, porque Paulo vai dizer que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Até o que dá errado na nossa vida, irmãos, é bom para nós, porque vai nos acrescentar algum peso de glória na nossa vida. Ela é agradável e ela é perfeita. É perfeita porque em Deus não há enganos. Tudo que Deus faz é planejado, e a Bíblia diz que nenhum dos seus planos jamais foi frustrado. Se você está vivendo na presença de Deus, saiba que você mesmo é um plano de Deus. E se você é um plano de Deus, você nasceu para dar certo. E se você nasceu para dar certo, não dará errado, porque Deus planejou a seu respeito. Experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus depende de duas coisas: não nos conformarmos com este mundo. Este não se conformar não é simplesmente aceitar, não é simplesmente você dizer assim: não, o mundo é assim mesmo, não tem o que fazer, as coisas vão de mal a pior, já está escrito, Jesus falou que viriam dias difíceis. Isso não é essa questão de se conformar. Quando Paulo está dizendo não vos conformeis, é não pegue a forma, não entre no mesmo formato. O mundo tem uma forma pronta, e esta forma não me cabe. A forma de Deus para a minha vida é diferente, traz mudança, traz sentimento bom, traz esperança, traz avivamento, despertamento na minha alma. Quando eu entro na forma deste mundo, eu me conformo com este mundo, eu estou tomando a forma com ele. E quando eu tomo a forma deste mundo, eu começo a olhar para coisas deste mundo que vão me roubar das coisas de Deus. O avivamento que Abacuque está orando e dizendo: Senhor, aviva a tua obra, ajuda-nos a nos conformarmos não com o mundo, mas com a tua palavra. Nos ajuda a pegar mais forma de Cristo do que formas de mundanos. Nos ajuda a nos transformarmos de uma forma para outra. Nos tira deste formato do mundo que está aí fora e nos transporta para uma forma que Cristo fez com a nossa vida quando aceitamos descer as águas batismais e nos convertemos ao Senhor. Você lembra como era diferente servir a Deus quando você aceitou a Jesus? Como você não via quase nenhum problema na igreja, como você não via que o pastor falava errado, quando você não via que as irmãs desafinavam quando cantavam. Agora a gente vai criando critérios e coisinhas e tudo tem defeito. Sabe o que é isso? É a gente se conformando com este mundo e perdendo a forma de Cristo Jesus. Quem tem os olhos de Cristo, irmãos, vê tudo perfeito, tudo sai bom, todas as pessoas são boas. Muitas vezes nós somos até enganados por causa disso, sofremos algumas coisas na carne, somos irmãos muitas vezes até passados para trás, mas uma coisa é certa: a maldade está neles e não em nós. A nossa forma é devolver o bem quando recebemos o mal, e isto é estar, irmãos, sendo transportados para a forma de Cristo Jesus. O avivamento que eu espero, irmãos, para a nossa igreja não é um avivamento só de barulho, não é um avivamento de ver a galeria cheia. Não me importa, irmãos, não me importa ver a galeria cheia, é desejo do meu coração. Eu queria ver, nem lugar, eu não queria que os irmãos ficassem em pé nas janelas aqui, seria muito bom. A gente ouve falar de igrejas. Essa semana alguém disse para mim: olha, você já foi na igreja de fulano de tal? Eu digo: não, nunca fui. Ele diz assim: olha, lá o culto é para 2.500 pessoas sentados, e para o lado de fora da igreja ainda fica mais 2.000 pessoas assistindo pelo telão. Eu falei: nossa, que bênção, maravilha, deu uma inveja santa dentro de mim. Eu queria também para a minha igreja, mas só isso não basta. Eu não quero aqui, irmãos, apinhar gente que vem aqui, levanta a mão e adora e vai embora para casa e na segunda-feira esqueceu.
Aí quando é quarta-feira, dá um estalo, é dia de culto, vamos pôr a roupa, vamos. Eu não quero isso. Eu gostaria que a nossa mente, o nosso coração fosse transformado, porque a Bíblia diz: renovai-vos pela transformação do vosso entendimento. O verdadeiro avivamento, ele traz para a nossa mente uma transformação, uma mudança de comportamento. Não é somente dentro da igreja, não é somente quando eu revejo os irmãos. Eu já encontrei com pessoas, é bem interessante, e veja se você também já não passou por isso. Mercado é uma benção. Você está empurrando um carrinho, quando você vira a prateleira, você dá de cara com o irmão lá. O irmão está todo, irmão, descontraído, fazendo aquela lambança, às vezes está até olhando alguma coisa que não devia e tal. Aí você passa com o carrinho, Pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor, pastor, bem? Rapidamente a postura muda, a voz muda, a entonação. Aí, isso não é transformação, porque o verdadeiro avivamento me leva a ser o que Deus quer que eu seja quando ninguém está me vendo. É quando não há ninguém por perto, só está eu e Deus. Eu posso dizer assim: Deus, contempla o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por caminhos retos. Faz para mim veredas justas. Transforma a minha mente, Senhor, dessa mente suja que o mundo está, irmãos, tentando implantar na gente, e transporta para mim a mente de Cristo na minha mente, para que eu veja com os teus olhos, Senhor, para que as minhas mãos possam ser as tuas mãos na hora de ajudar, para que os meus pés sejam os teus pés para onde quer que eu vá, que aonde eu entre eu seja uma bênção, que ao sair de lá eu possa desejar o desejo de que alguém queira que eu retorne lá mais alguma vez, para poder falar do amor de Deus. O avivamento que nós esperamos é o avivamento que acontece em Crônicas, no capítulo de número 15. Aqui na reforma que o rei Asa fez em Israel, você não vai encontrar a palavra avivamento, mas quando veio o Espírito de Deus sobre Azarias, o filho de Obed, ele profetiza ao rei Asa, e ele diz: o Senhor está convosco, quando vós estáis com ele. Se o Senhor, se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, ele vos deixará. Olha que coisa, irmãos, que o profeta vem dizendo a Asa: Asa, Deus não te esqueceu, a situação é difícil, a crise está instaurada, o problema já se abateu sobre a nação. Agora não adianta você ficar prostrado, reclamando da vida e choramingando pelos cantos. Deus não te esqueceu, Asa. Deus está com você. Ele está mandando eu lhe dizer: Deus está com você. Deus está mandando eu lhe dizer nesta noite: não há problema que seja maior do que o amor de Deus sobre a sua vida. Deus está com você. Agora tem uma coisa, Asa: Deus não te deixou. Então você busca o Senhor, porque se você o buscar, você vai achá-lo. Mas se você não o buscar, Ele te deixará. Avivamento traz para nós esta visão de que as coisas com Deus não são passes de mágica. Eu gosto de ser um crente muito realista. Eu não tenho, irmãos, ilusão. A minha ilusão foi perdida há muitos anos. Eu sou um crente desiludido. Eu não tenho mais esse negócio, essa visão romântica que às vezes alguns irmãos ainda têm, que às vezes, irmãos, você pega, às vezes até um descuido nosso como pastor. Eu olho para alguém e digo assim: essa pessoa tem uma aptidão para a coisa, essa pessoa tem uma chamada, olha, a vocação dela vai dar certinho. Aí você põe para fazer um trabalho. Quando ela encara o trabalho, ela vê os problemas que tem lá naquele trabalho. Ela diz assim: isso, não quero mais mexer com isso, quer saber, eu não quero nem mais ir para a igreja, esse povo não é nada do que eu pensei. Porque, irmãos, nós estamos falando de um povo que está em reconstrução. Nós chegamos à presença de Deus como chegamos. Eu vou dizer de mim: você talvez já tenha vindo limpinho, bonitinho, sem problema na vida, sem vício, sem manias, sem costumes, sem hábitos ruins. Mas eu vim cheio de tudo isso. Quando eu cheguei aqui, sabe o que Deus precisou fazer? Me jogar no chão, amassar, esfregar, bater, até arrancar todo o pedrisco, até arrancar toda a rapina, até arrancar toda a sujeira.
Aí ele leva para a roda e começa a trabalhar na roda e vai moldando e vai jogando água e você vira uma sujeira só. Alguém olha para você e diz assim: meu Deus, olha aqui, como é que pode, ainda quer ser crente? Por quê? Porque você está no processo. O barro molhado não ia para todo lado. A gente é barro, irmãos. E este ato de você entrar à casa de Deus e buscar uma mudança, não pense que vai ser da noite para o dia. Alguém vai olhar para você, vai te julgar, vai te apontar o dedo, mas você está num processo de avivamento, você está num processo de despertamento e transformação da tua mente. Você está se desconformando com este mundo para se conformar com a presença de Deus. Então este processo é difícil. E vem o Obed e fala para Asa: Asa, Deus está com você, mas busca Ele para que você o ache, porque se você buscar, Ele se mostrará a você, mas se você se afastar dele, se esquecer dele, Ele te deixará. É simples assim. Então Asa começa a buscar a Deus. Diz a Bíblia que ele derruba os postes ídolos, ele limpa a casa do Senhor, ele restaura o culto ao Senhor, e ele chama agora, no versículo 10 em diante, ele ajunta a toda Jerusalém, ele ajunta os irmãos de Efraim, e começa a refazer o culto do Senhor. E ele diz assim: Efraim em aliança de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, seria morto, todo pequeno como grande, homem ou mulher. Juraram ao Senhor em voz alta, com júbilo, com trombetas e com buzinas. Todo Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração juraram, de toda a boa vontade buscaram ao Senhor e o acharam, pelo que o Senhor lhes deu repouso em redor. Olha que coisa linda. O povo foi despertado de uma tal maneira, a mente desse povo foi tocada de uma tal maneira por Deus, que quando Asa chama eles ao compromisso, todos em uma só voz diz assim: vamos fazer um juramento aqui. Todos nós, sem exceção de ninguém, nós vamos jurar que seremos fiéis a Deus. Nós vamos adorar somente a Deus. Nós vamos tirar toda a imundícia do nosso meio. Vamos limpar a casa de Deus. Vamos entrar na presença de Deus com os louvores. E Asa diz assim: não com qualquer louvor, mas com os louvores de Davi, com os louvores de Asaf, com os louvores dos salmos. É com esses louvores que nós vamos adorar a Deus. E eles começam entre si a entrarem num acordo. E o acordo é: vamos adorar a Deus com tudo que temos e vamos buscá-lo de todo o nosso coração. E se alguém desfizer deste compromisso, morrerá. Que compromisso, irmãos? Já pensou se esse avivamento de Deus recai sobre nós aqui? Você seria capaz de dizer: Deus, me dá condições de te servir de todo o meu coração, e no dia que eu me desviar, pode me matar? Você aceita esse desafio? Vamos começar 2019 dizendo: Senhor, me mate no primeiro dia que eu ligar o rádio num pagode. Vamos entrar nessa? Senhor, me mata quando aquela moça bonita passar perto de mim e eu virar a cabeça para olhar. Me mata, Senhor. Vamos entrar nesse negócio? Senhor, eu quero um avivamento na minha alma, que se eu estiver mexendo no computador e aparecer aquela propagandinha e der vontade de clicar e eu clicar, o Senhor me mata. Vamos entrar nesse avivamento, nessa transformação de mente, pedir a Deus que nos livre de todas estas coisas que nos roubam da presença de Deus. Foi o que o povo fez, mas tem uma coisa: fazendo assim, eles tiveram esse benefício. Todo Judá se alegrou deste juramento, porque todo o seu coração, de todo o seu coração juraram, e de toda boa vontade buscaram ao Senhor e o acharam, e pelo que o Senhor lhe deu repouso em redor. Olha que coisa linda. Quando você buscar a Deus de todo o teu coração, quando você se entregar, não resistir mais àquilo que Deus tem buscado em você. Às vezes, irmão, nós buscamos a Deus, mas Deus também nos busca. E quando Deus nos busca,
busca, Ele quer encontrar alguma coisa em nós. E se Deus nos buscar e achar em nós um coração que se voltou a buscá-lo voluntariamente, você vai ser achado de Deus e você vai achar a Deus. Deus vai permanecer em você e você vai permanecer em Deus. E quando você começar a pedir a Deus o que deseja o teu coração, a Bíblia diz que de tudo que você pedir, Ele fará. Louvado seja o nome do Senhor. É nesse avivamento que eu creio. Eu não creio em nenhum outro avivamento, nenhuma outra palavra que me diga que Deus vai fazer alguma coisa pela minha vida, sem que eu mesmo me disponha a fazer alguma coisa para Deus. Eu não acredito. A gente está tão acostumado a participar de cultos aonde alguém diz assim: estende a sua mão, receba aí, o céu está aberto, vai encher a tua casa aí. E a gente vai vivendo isso, e a gente vai se frustrando, e daqui a pouco a gente não quer nem saber mais de igreja, porque as promessas que alguém fez a nós não se cumpriram, e Deus não teve nada a ver com isso. Mas a promessa de Deus, e isso eu posso te assegurar, vai se cumprir na sua vida, quando você fizer uma aliança para com os seus irmãos que aqui estão, de servir a Deus de todo o teu coração, e de forma voluntária se achegar e buscar a presença de Deus. Ele se deixará ser achado de vós, e achado de vós, Ele te achará aonde quer que você esteja, porque você não está só, e Ele vai dar paz em redor da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. É verdade que a crise se instaurou, mas a crise, irmãos, vai passar. Agora olha só que coisa linda, Salmo 37. Davi, ele está olhando para a crise. Davi, ele está vivendo um momento que no versículo 1 ele começa a dizer assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos que praticam iniquidade, pois cedo serão ceifados como a erva, murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra tranquilo, deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Fará sobressair a tua retidão como a luz, e a tua justiça como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam no seu caminho, por causa do homem que executa astutos e intentos malignos. Não se preocupe com isso. Nós temos este problema. O mundo nos traz, irmãos, uma forma que é comum a gente ficar olhando para o que o ímpio faz e achar que se a gente fizesse igual ia prosperar também. Estava dizendo aqui ao Manuel agora, o crente, irmãos, que tem algo de Deus na vida é diferente. Você pode ver quem quiser fazendo qualquer coisa errada, e às vezes dá até certo para ele, vai até prosperar, vai até enriquecer, mas se você fizer, você se quebra, perde o que você não tinha e ainda vai ficar devendo para alguém. Não adianta entrar pelo caminho dos ímpios. Não indignes de ver o ímpio prosperar. Sabe por quê? Porque eles vão passar, eles vão ser arrancados desta terra, eles não permanecerão. Mas o justo, ainda que ele padeça algumas necessidades, Davi vai dizer aqui no versículo de número 25: eu fui moço, agora eu sou velho, contudo eu nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência padecer necessidade. Que coisa maravilhosa, irmãos, a segurança do homem que serve a Deus. Ele vê o ímpio até prosperar por algum momento, a sua cabeça embaralha e diz assim: será que Deus não vê isso? Será que Deus está vendo isso? E a resposta de Deus para a minha e para a sua vida é: vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustenta os braços do justo. Que coisa gloriosa, irmãos. A dificuldade vem para todos. O ímpio por um momento até está por cima, mas você estando na presença de Deus, você terá os teus braços sustentados. Pode passar o que for, irmãos, mas o nome do Senhor será glorificado na sua vida. O salmista Davi ainda vai dizer nos versículos de número 23: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Ainda que ele caia,
não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta com a sua mão. Que coisa gloriosa! Irmão, ser um homem justo é difícil. Ser um homem que não se mete na vida dos outros é difícil. Ser uma pessoa, irmãos, que não aceita engano é difícil. Muitas vezes somos taxados de quadrado, de cafonas, de tontos. Alguém chama o crente de Bíblia e diz: esse povo é ultrapassado de mente. Não, nós não somos ultrapassados, nós somos transformados, fomos trocados de forma. É por isso que o mundo não nos entende. Mas muitas vezes eu tenho vivido isso que Davi está dizendo: o bem de Deus está sobre nós, os ímpios vão prosperando, vão crescendo. Deixa eu te dizer uma coisa: há 13 anos vem aí um governo, irmãos, sujo, imundo, um governo que detonou com o nosso país, que acabou com os bons costumes, que destruiu valores familiares, que tentou roubar o direito de pai de corrigir os seus próprios filhos, que tentou doutrinar os nossos filhos com pensamentos comunistas. Essa é a grande verdade. Eu sei que se alguém estiver filmando aqui agora, eu posso até ter que responder alguma coisa, mas essa é uma grande verdade. Eu não tenho partido, irmão, não estou defendendo ninguém, mas a verdade é que o nosso país mergulhou numa crise. O maior escândalo de corrupção da história do mundo aconteceu aqui, por causa de um governo corrupto, podre, de um pensamento diabólico, de destruir as nossas crianças, de roubar a inocência deles, de levá-los a ver coisas chamadas de obras de arte, mas que não passavam, irmãos, de ser vergonhice, de pedofilia, de prostituição, de aliciamento infantil para coisas eróticas, coisas terríveis. Mas este povo ficou aí em cima 13 anos. Um homem que saiu de baixo e teve a oportunidade de se assentar na maior cadeira do país, viveu dias de glória, foi reconhecido mundialmente, colocou o país na ONU, entrou, irmãos, para um patamar talvez de melhor presidente da história naquele momento. Mas a multiplicação dos seus comércios, a sua mente foi roubada do propósito inicial. Tudo aquilo que ele tinha de valores e de importância para com os trabalhadores desapareceu, porque enriqueceram, porque nadaram no dinheiro público, porque fizeram o que fizeram. E olha o que vai dizer Davi aqui: espera no Senhor e guarda o seu caminho, Ele te exaltará para as herdades da terra. Tu verás quando os ímpios forem exterminados. Vi o ímpio cheio de prepotência, a espalhar-se como a árvore verde sobre a terra natal, mas logo passou e já não é. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota, o homem sincero e considera o que é reto. O futuro desse homem será de paz. Deixa eu te dizer uma coisa: toda esta corja que passou, estão aonde? Do que eles estão desfrutando? Desse dinheiro todo que eles entesouraram para si mesmo. Eles conseguem o que agora? Que sorvete eles chupam lá Um homem que se assentava com a presidência mundial, que saía, eu li algumas vezes, que alguns dos hotéis que esses homens ficavam, a diária era 60 mil reais, fora o que eles compravam para comer, beber e as bagunças que faziam, e os assessores que levavam, que é uma média de 65. Tudo isso eles desfrutaram, tudo isso eles deitaram e rolaram nas nossas costas, tudo isso eles fizeram, eles foram engrandecidos. Mas onde estão agora? Aponte qualquer um deles, diga o quanto durou essa festa. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: você quando deita, o sono logo vem? Você quando se assenta para comer, você tem apetite? Você quando vê os teus filhos, você se alegra e pode olhar para eles e dizer assim: o papai vai sair para trabalhar mais um dia, logo mais eu estou de volta. E no final do mês você paga as suas contas com o dinheiro que você produziu com o trabalho das suas mãos. É disso que Deus está dizendo. Não fica olhando para o ímpio e se indignando porque ele tem, porque isso vai passar. O que você tem é teu e permanecerá, e Deus trará isso para a posteridade da tua vida. Os teus filhos gozarão dos benefícios que você vai plantar.
você está fazendo na presença de Deus. Aviva a tua obra, Senhor, no meio dos dias. Transforma a nossa mente, muda o nosso coração, nos traz a visão, não de estarmos olhando para o que o mundo está fazendo, mas vamos olhar um pouco mais para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. O nome do Senhor seja glorificado em cada um de nós. Vamos nos colocar de pés. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus que este avivamento, não de palavras, não de movimentos, eu também gosto dos movimentos, eu quero que aconteça, mas que esse movimento aconteça, porque primeiro aconteceu aqui, que quando eu levantar as minhas mãos e sair pulando nesse púlpito, dando uma carreira até lá na porta e voltar, que ninguém estranhe isso, e que se alegre comigo, mas que essa alegria não seja só dentro do culto, que lá no trabalho, irmãos, se eu sentir a presença de Deus, eu não vou me reter de chorar, eu não vou deixar, irmãos, de falar em línguas estranhas. Alguém disse assim: pastor, o senhor tem hora que é tão doidão, o senhor fala umas coisas, a gente fica sem entender, o senhor brinca com um, mexe com o outro, mas quando a gente está falando aqui, o senhor lança uma coisa e muda. A gente estava rindo, dá vontade de chorar, e aí eu choro, e eles veem eu chorando. Eles dizem assim: mas o senhor, por que o senhor chorou? Eu falei: porque eu senti uma alegria tão grande de poder compartilhar isso com vocês. Aí tem hora que eu estou lá trabalhando, eu nem sei, aí vem um marmanjo lá, um cara de uma cara feia, aí faz assim, eu digo assim: o que foi, filho? Não foi nada não, eu senti vontade de dar um abraço. Eu acho que isso não tem dinheiro que paga. Eu acho que é desse avivamento que nós estamos precisando. Porque se esse avivamento acontecer no meio de pessoas estranhas, ele não vai faltar dentro da igreja. E quando esse avivamento não faltar dentro da igreja, irmãos, a nossa igreja será, irmãos, tão diferente. Aí eu acredito que a galeria vai estar cheia, que pessoas vão estar pelo lado de fora, que a gente vai ter que pôr um telão lá fora. Mas primeiro isso tem que acontecer aqui dentro. Este avivamento, esta mudança, essa transformação tem que partir em mim. Sabe o que eu fiquei feliz para este ano? Aquele gerente que eu falei para os irmãos, ele me chamou de novo. Aí ele disse assim: meu irmão, vamos fazer um negócio? Vamos ver se pelo menos uma quarta-feira por mês o senhor sobe aqui no escritório e ora pela gente, dá uma palavra. Eu disse: está feito. Glória a Deus. Eu fico feliz por isso, irmão. Se alegre também. Que Deus possa, irmãos, fazer isso com você. Eu me lembro que eu estava num culto e eu disse assim: o Senhor vai trazer um avivamento sobre a nossa igreja. Se prepare, porque Deus vai colocar pessoas na rua para que você resolva os seus problemas. Alguém disse assim: mas como assim? Eu disse assim: vai aparecer um endemoniado e é você que vai ter que expulsar. Não, pelo amor de Deus. Eu falei: não ligue para mim não. E aconteceu. Alguém estava num ponto de ônibus, alguém começou a retorcer e disse assim: ataque epilético. Falou: não, não tem isso não. Aí o camarada disse assim: é demônio. O pastor falou e aconteceu. Ele pôs as mãos, orou, repreendeu e a pessoa foi liberta. Às vezes Deus precisa fazer isso conosco, porque nós estamos acostumados a ver Deus usar as pessoas, mas Deus quer usar você. Que você ore pelo aflito, que você abrace o que está triste, que você tenha, irmãos, pelo menos 1 ou 2 versículos por semana gravados na sua mente para dizer a um companheiro, para que você anime ele no seu trabalho, que você encoste com as pessoas e não queira tirar delas nada. Se você ler aqui o Salmo, ele vai dizer assim: o ímpio é diferente, ele toma emprestado e ele não paga, mas o justo não. O justo, ele dá do que tem. Ele não pega emprestado, ele dá do que tem. E quando ele empresta sem usura. E não pensa em receber de volta. Aprende isso. Quer ser feliz? Tudo que você emprestar a alguém, fique fazendo conta de pegar de volta. Eu só empresto aquilo que realmente eu tenho certeza que eu posso dar. Porque se a pessoa não me pagar, está tudo certo. Não fica briga nenhuma. Então faço mesmo. Seja diferente, seja justo e tenha uma mente transformada nessa noite. Amém? Vamos lá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e querido, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, nós queremos agradecer a Ti, ó Deus, por mais este dia de vitória que o Senhor tem nos dado, pelas Suas bênçãos que têm sido derramadas em nossa vida e nosso coração. Deus amado e querido, eu te peço, Senhor, que nesta noite o Senhor possa visitar, ó Deus amado, santo, a mãe da Tânia, ó Deus, que será operada amanhã, Senhor, passará por esta cirurgia na sua cabeça. Deus amado e querido, também eu te peço, pela vida da
Sandra, o Senhor possa, Deus, visitá-la. Abençoa, Senhor amado, Santa, estas pessoas. Nós não sabemos a gravidade do problema, mas o Senhor que conhece e sonda, Deus, e conhece, ó Deus amado e santo, aonde está a solução para os problemas dessa gente. Deus amado e santo, vai de encontro ao coração dessas pessoas. Visita a nossa irmã Judete, Senhor. Abençoa ela dando saúde, tirando as dores do seu corpo. Visita, Senhor, a sua medula. Toca, Senhor amado e santo, em todas as suas terminações nervosas. Deus amado e querido, livra das dores, do incômodo. Nosso irmão Calixto, nosso irmão José Araújo. Deus amado e santo, visita com teu poder o irmão Luiz. A cada servo teu, ó Deus amado e santo, que está sendo apresentado nesta hora pelos teus filhos. Ó Deus, socorre, Senhor, no tempo oportuno. Faz, ó Deus amado e querido, a tua vontade, pois ela é boa, perfeita e é agradável. É esta vontade, Senhor, que nós queremos estar inseridos. É deste avivamento, Senhor, que nós estamos precisando. É isso que buscamos na sua presença nesta noite. Leva também os teus servos de guarda, as tuas mãos santas, poderosas. Livra, guarda e abençoa. No retorno a cada lar. Ó Deus amado, que Ele nos dá uma noite de paz. Prepara-nos, ó Deus, o dia de amanhã. E que o culto desta noite continue dentro de cada um dos teus servos, ó Deus, até nós nos reunirmos novamente debaixo da tua graça neste santo lugar. Eu te peço todas essas bênçãos no nome santo e glorioso do teu Filho amado Jesus Cristo. Tu vive e reina para sempre.